Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Vamos iniciar a nossa reunião familiar, como habitualmente, colocando sobre a mesa uma jarra com água, os copos em número suficiente para todos os participantes, para que a espiritualidade amiga, os nossos espíritos protetores, possam fluidificar a água, magnetizando-a, para no final da reunião nós podermos bebê-la e beneficiar assim desta ajuda, para prepararmos o nosso ambiente, para serenarmos a nossa mente. Vamos escutar uma canção. Página 19. Com o pensamento em Jesus, vamos ouvir agora, fazer o nosso Evangelho, escutarmos os seus ensinamentos, para que todos em conjunto, todos aqueles que nos escutam, possam assimilar, possam compreender, para que o dia a dia de cada um e de todo este planeta se envolva nessas vibrações de luz, de amor e de paz, para que todos consigamos sermos melhor, ajudarmos-nos mutuamente. Tão necessitados todos estamos de escutar e conhecer a palavra do Senhor. Que essas boas vibrações envolvam todos os corações. Nos abençoa, Senhor, agora e todos sempre.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Item 1. Tendes ouvido dizer, amarás ao vosso próximo e aborrecerás ao vosso inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. Item 2. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento tereis, pois que as pessoas de má vida também amam os que os amam? E se não fizerdes o bem, senão os que vos fazem, que merecimento é que vós tereis, pois que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber a mesma oferta, que merecimento é o que vós tereis, porque as pessoas de má vida também emprestam umas às outras, para que se lhes faça outro tanto? Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e tereis uma recompensa muito avultada, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para os ingratos, e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. São Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Item 3. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente há equívoco quanto ao sentimento da palavra amar, aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, porque se sabe que é capaz de abusar. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam dos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo imita uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil, até mesmo impossível de se praticar, porque supomos erradamente que ele prescreve darmos-lhe o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer a diferença necessária, segundo os casos. Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contacto com o inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. É não ter em conta eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fizeram.
é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez de desejar o mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que lhes chega. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por palavras e por atos de tudo que o possa prejudicar. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Item 4. Amar os seus inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê no seu inimigo senão uma criatura perniciosa, a perturbar-lhe o sossego e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, nem por isso deixa de guardar menos rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para o crente, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e para o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que, pelo próprio destino da terra, nela deve encontrar homens maus e perversos, que as maldades em que está exposto fazem parte das provas que deve sofrer e o ponto de vista elevado em que se o coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não murmura contra as provas, não deve murmurar contra aqueles que lhe servem de instrumento. Se, em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Este pensamento dispõe-no naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se agradece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos maliciosos do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor aviltariam e rebaixariam. Ora, por ser superior ao seu adversário, deve ter a alma maior, mais nobre e mais generosa. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, é reparar. Jesus foi muito direto ao aconselhar que nos reconciliemos com os nossos inimigos enquanto andamos a caminho com eles. Quantas vezes te debates com a decisão de avançar para essa reconciliação e paras, sentindo que se alguém tem de reparar o erro cometido é o outro, porque tu é que estás com a razão. Faz no teu dia-a-dia uma análise cuidada dos atos que praticas. Reflete no que esteja bem e no que esteja mal, colocando-te no destinatário dos teus pensamentos, palavras ou obras. Assuma a sua reparação num proceder humilde e sincero, reparando nos erros, anotando-os, identificando-os. Terás a oportunidade de os reparar, de os corrigir, de os apagares da tua consciência, abrindo o caminho ao despertar para o bem e para o amor. Não repares no que os outros fazem. Não olhes o argueiro no olho do vizinho, mas repara na trave que tapa o teu. Consertarás assim a tua vida, rumando em direção à felicidade. Amar os inimigos será talvez das ações que nos são pedidas que Jesus exemplificou claramente no seu tempo, mas que para nós
se tornam às vezes como pontos de interrogação difíceis de entender. Amar os inimigos como? Como é que eu vou amar aquele que me persegue, que me calunia, que me faz mal, que me trata mal a família, que viola a minha filha, que me viola o meu filho? Como é que eu posso amá-lo? Jesus, quando coloca esta expressão e orientação espiritual para o nosso caminho, sabia e sabe a situação evolutiva de cada um de nós. Estamos todos numa fase ainda muito primária do conhecimento espiritual, muito primária. Daí a dificuldade em podermos entender o amar o inimigo. Para ele, para Jesus, Espírito puro, nosso governador, como vamos sabendo, não era difícil. Ele praticava-o no seu dia-a-dia, exemplificava-o, demonstrou-o sempre. Inclusivamente, aceitou ser crucificado contra tudo aquilo que sejam as lógicas, a ponderação, a razão que no seu tempo pendia só a seu favor, mas que os homens que inclusivamente foram por ele curados, acabaram por escolher Barrabás em vez de Jesus, quando Pilatos lhe colocou essa questão à multidão. Então nós estamos ainda a tentar perceber o que é isso do amar. O texto que ouvimos é claro, é explícito, é simples para nós podermos perceber que o amar o próximo, o amar o inimigo, é fundamentalmente não desejar o mesmo mal que ele nos deu, que ele nos desejou ou nos praticou a nós. É sabermos compreender que é um irmão ou uma irmã que, pelo ato que fez, está doente. Pelo ato que fez, vai ter que suportar aquilo que diz a lei, vai ter que resgatar o mal que me fez. E se eu lhe responder da mesma moeda, sou igual. Nada me distingue dele. Então tenho que ser ponderado naquilo que é a minha análise. É normal que não sejamos capazes de amar um inimigo que nos faz mal, como amamos o nosso filho, como amamos o nosso pai, a nossa mãe. É normal. Mas nunca lhes desejemos mal nenhum. Oremos por ele, como Jesus nos diz, para orarmos pelos adversários. Porque é orando por eles que criamos essa ligação espiritual através das vibrações mentais, dando a entender a esse irmão que pecou, que errou contra nós, que terá a oportunidade de se redimir se for capaz de ouvir a mensagem oratória que eu lhe dirigi. Então devemos orar por eles, sim. Amar o próximo, amar os inimigos, é sobretudo saber corresponder e colocarmos-nos no lugar deles, como gostaríamos que nos tratassem. Eu errei hoje perante o meu próximo. Como é que eu gostaria que o meu próximo me tratasse? Como? E se a nossa consciência nos disser o que tem que dizer e vai nos dizer a verdade, nós saberemos certamente em qualquer momento, mesmo nesses mais difíceis, ter a resposta concreta, porque Jesus, os bons espíritos e Deus, que é nosso Pai, e nós sendo essências de Deus, temos a consciência e temos o conhecimento que nos permite, em qualquer circunstância, responder sempre pela paz, sempre pelo bem, em relação àquilo que de mal os outros nos venham a fazer. Todos nós estamos naturalmente a caminho da perfeição. Uns mais adiantados, outros mais atrasados. E todos nós cometemos ainda erros, faltas, e muitas vezes as nossas ações levam a que prejudiquemos, infligimos o sofrimento aos nossos semelhantes, traímos a confiança daqueles que nos são próximos e, naturalmente, muitos, não compreendendo essas ações, perdendo a confiança e a amizade que tinham por nós, viram nossos inimigos.
E nós também já fizemos ou fazemos o mesmo em relação àqueles que nos fazem sofrer ou nos prejudicam. Desde o início da nossa procura de melhoria e reportando-nos ainda ao tempo de Moisés, Deus deu-nos os 10 mandamentos como uma conduta que devíamos seguir para evitar determinados comportamentos. Não matar, não roubar, não cometer adultério, etc. Mas, como nem todos nós cumprimos com essas leis, com esses mandamentos, muitos ainda continuam a fazer o mal e a errar. Depois veio Jesus, e Jesus veio trazer-nos um outro entendimento sobre aquilo que foram as primeiras leis que o mundo espiritual trouxe ao plano físico. E Jesus veio dizer que não veio destruir a lei, mas que veio, sim, cumpri-la. E Ele vai-nos mostrar que o principal mandamento, conforme o era também na lei de Moisés, que foi transmitida por Deus, não é? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. E o amar o próximo é a todos, porque todos são o nosso próximo. E então, neste exercício do amor, não mais cabe o entendimento de nós fazermos exatamente ao outro aquilo que ele nos fez a nós, que é diferente do fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Porque as leis humanas o que faziam era aplicar, ao fim e ao cabo, uma penalidade, uma pena semelhante àquilo que tinha sido a origem do mal ou do ato mal praticado. E as leis eram brutais naqueles tempos, há 3.500 anos, há 3.000 anos atrás. Ainda hoje, em alguns países, essas leis existem. E para que as pessoas não prevariquem, não cometam crimes e não prejudiquem, têm um sistema ainda penal e um sistema jurídico ainda muito brutal. E Jesus o que veio mostrar foi que nós temos que aprender a amar o próximo. E os nossos inimigos também são o próximo. Não podemos, certamente, amar os nossos inimigos como amamos os nossos amigos. Mas, como dizia a leitura, se só fizermos o bem àqueles que nos amam ou só amarmos aqueles que nos amam, o que é que isso nos irá distinguir dos outros? Porque é que havemos de ser diferentes dos outros? Se nós decidirmos vingar-nos de alguém que nos prejudicou ou que nos fez o mal, o que é que isso nos distingue dele, daquele que nos fez o mal? Se nós estamos a praticar exatamente a mesma coisa que ele nos fez a nós. Então Jesus vem-nos mostrar que nós não devemos responder ao mal com o mal. Devemos responder ao mal com o bem. E esse bem passa por, em primeiro lugar, não termos um desejo de vingança. Não alimentarmos o ódio àquele que nos prejudicou, que nos injuriou, que cometeu crimes contra nós ou contra alguém próximo de nós. Esse é o primeiro passo. Tentar que os sentimentos de ódio não se instalem. Tentar não reagir da mesma maneira. Não fazer o mesmo, não procurar a vingança. Para que depois, no tempo certo, nós possamos perdoar aquele que nos fez isso. Perdoar verdadeiramente, não é da boca para fora. Perdoar é esquecer, é seguir adiante, não ficar amarrado, obcecado, ligado àquilo que nos aconteceu e que foi para nós motivo de sofrimento. E como dizia também na leitura, estarmos preparados
para que, se aquele que nos agrediu ou prejudicou tiver vontade e der o passo para a reconciliação, não sermos nós os que nos vamos opor à reconciliação. Porque certamente que um dia nós vamos ser todos irmãos e vamos nos amar a todos. Mas o amar os nossos inimigos começa por estes pequenos passos. Não nos vingarmos, aprendermos a desculpar, a perdoar, a reconciliar, para depois podermos voltar a ganhar a confiança que perdemos e um dia sermos verdadeiros irmãos e amigos. É isto que Jesus nos pede com o amar os inimigos. A lei é de amor, nós o sabemos, Senhor. Embora muitas das vezes não coloquemos esse amor em prática, o nosso óvulo ainda é muito pequeno, mas nós queremos, Senhor, cultivar o amor, treinar o amor ao próximo, porque queremos seguir os teus ensinamentos, porque queremos ser cristãos. E então, para sermos cristãos, temos que nos amar a todos, uns aos outros, como ouvimos, até os nossos inimigos. Então, agora que estamos na parte final do nosso Evangelho de hoje, te queremos entregar, Senhor, as nossas vibrações de amor, a nossa prece sincera, rogando-te, pedindo-te, Senhor, o alívio de todos aqueles que sofrem por este mundo terra afora, sejam males espirituais, sejam males físicos, Senhor. Te queremos pedir por as crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, mas também pelos idosos, que são momentos finais da vida, que são difíceis e muito difíceis para muitos deles. Ajuda-os, Senhor, e ajuda os seus filhos a serem pacientes, que somos nós todos, ainda quem tem os seus pais aqui, a sermos pacientes, a darmos o melhor que estiver ao nosso alcance àqueles que nos deram a possibilidade de renascer para podermos evoluir e proporcionar-lhe os momentos mais felizes da forma que pudermos. Não os abandonarmos, Senhor. Te pedimos para todos aqueles que foram abandonados nos lares, para todos os que estão doentes no seu próprio lar também, para todos os que estão nos hospitais, nas cadeias, para todos os que estão presos aos vícios. Te oramos por todos. Te oramos também, Senhor, e te pedimos misericórdia para todos aqueles que não creem, para todos aqueles que são a causa do sofrimento de outros irmãos, Senhor. Ajuda-nos a todos nós a arrancar o orgulho, o egoísmo, a vaidade que ainda todos temos e a abrir o nosso coração a esse amor, para conseguirmos praticar a caridade nas mais variadas formas, ajudarmos sempre que nos for possível ajudar alguém, que o façamos com todo o amor de que somos capazes, nem que seja com um sorriso, com uma palavra amiga, com um abraço, que não deixemos de o fazer. Pedimos, Senhor, por todo o planeta, que haja paz, que haja caridade, que haja sede, Senhor, de paz e de justiça, justiça no sentido de compreensão, de tolerância, de indulgência para esses irmãos que causam a dor, o sofrimento, para não utilizarmos a crítica, porque só estamos agravando as dores do mundo, Senhor, e a mudança começa dentro de cada um de nós. Ajuda-nos a todos, abençoa a todos, Senhor, e a todos aqueles que já conseguem praticar a caridade, que ajudam os seus irmãos, fortalecei-os também, e a todos aqueles que partiram e não sabem o que lhes aconteceu, não sabem o que se passa com eles, que
pedem preces, que partiram, Senhor, pelas guerras, pelas armas, por mortes violentas, pelos suicídios, Senhor, homicidas, por todos também te rogamos, também pelos nossos familiares que partiram, te oramos por eles e te pedimos a tua paz para todos os lares, como pedimos também para os nossos próprios lares. Abençoa, Senhor, e que todos possam te sentir nesta noite, neste dia, essa paz, a serenidade, a esperança, a fé, porque tudo passa e as dores também passarão, porque isto é apenas uma passagem e tu estás ao leme, Senhor, que nunca esqueçamos isso. Que a tua paz nos inunde e fique sempre conosco. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, aurora que desponta a cada dia na vida de todos os sofredores, Mãe cheia de graça, que aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufraga te pedimos nossas dores, escuta nosso brado em oração, ajuda a aliviar nosso irmão, derrama sobre nós o teu amor de mãe, ensina-nos a amar sem condição e ao próximo estender a nossa mão, e faz de todos nós instrumentos de paz. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora. Mãe de tanta luz, Senhora que do alto da azinheira lançaste o teu aviso à terra inteira, vem em nosso socorro sem demora, vem trazer mais esperança a todos nós, ensina-nos a não calar a voz, ajuda os homens fracos a encontrar a paz, acorda os que esqueceram teu Jesus, vem dar-nos mais conforto à nossa cruz e faz do nosso mundo um mundo melhor. E estamos a chegar ao final deste Evangelho. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da reunião e que a espiritualidade amiga magnetizou. Aproveitemos estes momentos de serenidade, de harmonia no nosso lar para confraternizarmos mais um pouco em família. Lembramos que os textos que utilizamos no nosso Evangelho são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, se assim entender, se fazer-se assinante
do jornal para poder ter acesso às leituras antecipadamente, deverá enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações necessárias. Despedimos-nos de todos aqueles que nos seguem nesta hora, nos seus lares, lembrando que estaremos de volta amanhã às 8h30 com mais uma palestra da nossa associação e na sexta-feira também no mesmo horário. Votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.